Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da série Encadernação Artesanal. E nessa primeira aula nós vamos aprender como fazer esse tipo de encadernação aqui, ó. Eu tenho aqui dois modelos. Um é um álbum. Olha que coisa linda que ficou esse álbum. E o outro é do mesmo modelo, só que é um caderno para desenho. Olha que fofura, gente! E nessa aula eu vou mostrar para vocês como desenvolver o seu próprio álbum do zero, ou álbum, ou caderno, enfim, eu vou chamar de álbum, né? Porque ele tem mais cara de álbum. Então eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer do zero, com a arte que você quiser. Eu vou passar as medidas, tudo bem direitinho para você conseguir chegar, ó, a esse resultado aqui. E também vou mostrar como é que você vai fazer todo o passo a passo para quem comprou esse modelo aqui. Os passageiros da Estação Criativa receberam esse álbum já com essa arte. Então também vou mostrar como é que os nossos passageiros vai fazer para imprimir do jeitinho que está aqui, todo na ordem certinha. Vamos lá para a tela do computador, porque o nosso primeiro passo é lá. Pega logo uma caneta, um papel para você anotar tudo, tá? Eu vou fazer o modelo do álbum do bebê que eu mostrei para vocês, certo? É o mesmo para qualquer tema que você for fazer. Eu vou fazer aqui no Corel, que é o programa que eu utilizo para criar as minhas artes, mas você pode fazer aí no programa que você utiliza. O procedimento é o mesmo. Você vai fazer da forma que eu vou mostrar aqui, utilizando as ferramentas que o seu programa oferece, seja ele o Silhouette Studio, o Flex ou outro programa. Aliás, comenta aqui qual o programa que você usa para criar suas artes. Eu vou adorar saber e vai me ajudar muito quando eu for criar os próximos vídeos aqui do canal. Vamos começar pela capa. A capa, o caderno inteiro, ele tem aproximadamente 26 centímetros de largura por 18 de altura. Então, vou fazer aqui um retângulo de 26 por 18. O meu caderno é aproximadamente esse tamanho. Pode ser que fique um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Esse é o tamanho que vai ficar a capa, mas a arte eu vou criar na folha inteira. Porque essa parte aqui eu vou usar para dobrar, né? Para envolver ali o papelão. Então, a arte, ela vai vir na folha inteira. Esse tamanho aqui é só para me ter uma base, onde eu vou centralizar as coisas, certo? Esse modelo tem aqui um pedaço maior da capa e tem um pedacinho menor aqui do lado. Esse pedacinho menor, ele tem 1,5 centímetro, tá? Mas com o espaço que a gente deixa, que vocês vão ver quando eu for montar, ele fica aproximadamente 2, por aí. Então, eu vou deixar aqui, vou fazer um outro retângulo aqui, ó, de 3 centímetros. E vou posicionar ele exatamente aqui, certo? Então, aqui vai ficar aquela minha abinha, onde eu vou amarrar a corda para fazer o laço, e aqui o restante da capa. Isso tudo aqui é só para me ter uma base de como é que vai ficar o alinhamento da capa. Estão com caneta e papel, né? Anotando essas medidas. Como eu falei para vocês, nós vamos usar a folha inteira para criar a nossa arte, né? Então, eu vou fazer um retângulo em toda a folha, ó, exatamente do tamanho da folha. E vou jogar a arte aqui dentro. Selecionei aqui os papéis e os elementos que eu quero na minha capa. E vou fazer o seguinte. Esse daqui é o papel que eu quero no todo, então vou jogar ele aqui dentro. Vou colocar ele um pouquinho para cá, ó. E aqui nesse espaço, onde vai ficar o laço, eu vou colocar um outro papel para dar destaque. Esse xadrezinho aqui, rosa, olha que lindo. E aí eu vou colocar desse limite que eu fiz aqui, ó, dos 3 centímetros, para cá.
ele vai dar aquele efeito bem legal, porque o laço vai ficar como se fosse aqui nessa parte do xadrez. E para ficar aqui entre os dois, eu vou colocar essa borda. Olha só, eu tenho aqui a haste da minha capa pronta. E essas linhas que eu fiz aqui só são linhas guias para me saber como que eu vou centralizar. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou colocar um enfeitezinho aqui no meio da minha capa. A corujinha, ó, eu vou centralizar aqui. E vou colocar mais para cá um pouquinho. Vou deixar a corujinha centralizada nesse espaço branquinho que eu tenho, não do xadrez. Isso é uma opção minha, né, que eu decidi fazer a arte da minha capa dessa forma. Mas se você não quiser fazer assim, quiser fazer toda branca, também dá certo. Quiser fazer toda de uma cor, só com um elementozinho que tá certo. Quiser fazer uma paisagem na sua capa, tá certo também. Só que é legal você ter essas linhas aqui guias para você conseguir centralizar bem a capa na hora que você for montar, for fazer ela. E aqui tá finalizado. Nossa capa é isso. A contracapa do mesmo jeito. Esse daqui é o valor aproximado da minha capa, 18 por 26, esse retângulo. A guarda eu vou fazer uns 3 milímetros menor. Então, eu fiz aqui uma borda interna, ó, e ficou um retângulo com esse espaçamento que eu decidi ali, que eu defini, que foi de 3 milímetros, certo? Então, a minha guarda vai ser essa daqui. E aqui eu vou colocar a arte que eu quero na minha guarda. Eu vou pegar um papel aqui bem bonito, esse daqui, e vou jogar aqui dentro da minha guarda. E vai ser esse desenhozinho aqui, vai ficar atrás da capa. Esse retângulo que eu fiz a guarda ficou por 25,5 e 17,5 de altura. Foi o tamanho que ficou esse retângulo que eu fiz aqui de 3 milímetros. Na verdade, ficou 25,4, mas a gente arredonda por 25,5, 25,5. Tenho aqui a capa e a guarda. Agora, nós vamos fazer a página. A página, ela também vai ser menor do que a capa. Nós vamos fazer exatamente do tamanho que foi a nossa guarda, 25,5 de largura por 17,5 de altura, certo? Eu vou tirar esse papel aqui, que eu não quero a minha página com esse papel. Esse é o tamanho da página. Vocês têm que lembrar, quando for fazer a página, que tem um espaço aqui que não vai aparecer, que é o espaço onde vai ficar presinha a corda. Então, um pedacinho aqui da nossa página vai ficar escondida, que é aquele 1,5 cm. Na montagem vocês vão entender direitinho do que eu tô falando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu também vou deixar um espaçamento aqui para dentro da página, levando em consideração que boa parte dele vai ficar escondido, não vai aparecer. Então, eu tenho que criar e desenvolver a arte da página, levando em consideração isso. Vou deixar 3 centímetros também, ó. Lembra que eu deixei 3 centímetros aqui? Também vou deixar 3 centímetros para cá. Deixa eu ajustar aqui, ó. Esse retângulo aqui, ele tem 3 centímetros de largura. Então, a arte que eu vou criar daqui para cá, eu sei que metade dela vai ficar escondida. E a outra partezinha vai ficar aparecendo. Então, a arte em si, a página em si, eu tenho que criar dentro dessa área aqui que sobrou, ó. Certo? A página do nosso álbum, eu vou fazer igual a capa. Vai ser exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o xadrezinho. Ó, vou pegar o xadrezinho.
e vou colocar aqui dentro. Lembra a parte que vai ficar escondida? Vou deixar xadrez. Vou pegar aquele meu papel clarinho, vou jogar aqui no restante, só que eu tenho que colocar ele pra trás, né? Pronto. E agora eu vou colocar essa bordinha aqui, ó, entre os dois. Prontinho. Então, sei que 1,5 centímetro aproximadamente, 2 centímetros aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, ninguém vai ver, porque é onde vai estar preso o cordão ou o laço que eu for fazer. Então, esse pedacinho aqui vai aparecer, esse outro não. Então, eu tenho que levar em consideração isso, tá? Eu coloquei 3 centímetros aqui, porque é um tamanho bom para você personalizar. Então, tudo que você quiser, você vai centralizar dentro dessa área aqui. E aqui você vai montar, fazer a sua página do jeito que você quiser. Esse vai ser um lado e o outro lado essa bordinha tem que ficar para lá, então eu vou só virar aqui, ó. E vai ficar assim, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem direitinho. Fica assim, né? Quando a gente abre o nosso caderno, ele fica essa página, a bordinha aqui centralizada presinha e aqui a outra página. E aqui eu tenho um lado frente e o verso. Vou personalizar aqui com vocês uma das páginas que tem no nosso álbum, que é a página Cheguei. Então, ao personalizar essa página, eu tenho que ir, como eu falei para vocês, centralizando tudo dentro desse espaço aqui que eu comentei, né, com vocês, ó. Vou colocar para cá, vou deixar esse bem mesmo, que eu vou já dar outro exemplo. Vou centralizar o espaço da foto. Esse álbum, diferente do nosso caderno para colorir, ele tem frente e verso. O caderno eu fiz ilustração só na frente. Esse tem frente e verso. E aí a gente chega a um ponto bem difícil para a grande maioria das pessoas fazerem, que é a impressão frente e verso. Como que vai fazer isso? Tem uma forma de você fazer essa impressão frente e verso sem muitas dores de cabeça, tá? Pode ser que você não consiga fazer o alinhamento perfeito, mas você consegue ali chegar bem próximo. E uma das dicas para você conseguir fazer essa impressão frente e verso sem dor de cabeça é a que eu fiz, que eu utilizei aqui no álbum do bebê. A primeira página, ela vai do tamanho real. As outras páginas, eu fiz o quê? Eu deixei ela com uma borda de mais ou menos 1 centímetro. Ó, deixa eu colocar aqui 1 centímetro. Isso aqui. Era esse tamanho. E eu criei a arte dentro de todo esse espaço, mesmo sabendo que eu ia cortar depois. Por quê? Quando eu for fazer a impressão frente e verso, eu não preciso ter esse cuidado de fazer tudo bem alinhadinho, porque eu tenho toda essa margem aqui de segurança. Então, uma pode cortar, fazer a impressão aqui bonitinho. Se na outra, no verso, a impressão sair assim um pouquinho mais para cima, não tem problema, porque vai estar dentro dessa margem, tá? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês como é que ficou as outras páginas. Eu vou colocar aqui as linhas guias para vocês verem. Vou pegar aqui a borda que eu fiz e vou jogar na próxima página. Essa página eu tenho que criar, é a segunda, o verso, que é essa daqui, né? Digamos que seja essa. Aí, o que foi que eu fiz? A arte, ela tem que vir, ó, aqui pra fora, tá? Então, eu vou pegar a arte que eu tenho aqui dentro. Ó, vou pegar toda a arte que eu joguei aqui dentro. E agora eu vou jogar dentro dessa borda aqui. Olha só. Vou até aumentar aqui para ficar igualzinho.
Vou colocar uma corzinha para vocês identificarem melhor. Olha só como ficou. Esse aqui em vermelho, eu vou até aumentar a espessura para vocês verem direito. É a minha folha. É onde eu vou cortar, é o tamanho real. Só que eu fiz a arte passando. Esse a mais aqui que eu fiz passando vai me dar uma segurança de fazer frente e verso, sem correr o risco de eu imprimir o verso e sair um pouquinho torto. Então, a primeira folha, ela é exatamente do tamanho que eu tenho que cortar, mas as demais, todas são com essa borda. Aí tem uma outra coisa que eu faço também, que é o quê? Quando eu vou fazer impressão frente e verso, eu não uso nada que faça a delimitação desse recorte, como, por exemplo, colocar um contorno pontilhado. Isso vai dificultar e muito a impressão frente e verso. A gente costuma usar o contorno, né, pontilhadinho assim, para decorar, fica bonitinho e tal. Eu poderia criar uma arte com esse contorno aqui, ó, pontilhado. Isso vai dificultar muito a impressão frente e verso, porque pode ser que a impressora não faça um alinhamento perfeito. E quando a gente tem esse pontilhado, qualquer milímetrozinho se é notado. Então, esse tipo de arte eu evito. Nada que delimite o meu corte. E outra coisa é não colocar as ilustrações muito próximo da borda. Eu quero que essa corujinha apareça na minha arte, então eu vou deixar ela aqui, um pouco afastado da parte de cima, um pouco afastado das laterais, que eu sei que ela vai sair. Se eu deixar muito próximo, corre o risco de cortar. Então, eu deixo um espaço. Ó, em toda a minha borda, eu deixo um espaço sem nada, na parte de dentro. Não coloco nenhuma haste que eu queira que apareça por inteiro. Se eu quiser uma haste cortada, se eu quiser realmente que apareça só metade da corujinha, aí tudo bem. Mas como eu quero que apareça toda, então eu deixo ela um pouquinho afastada para não correr o risco de, quando eu passar o estilete, cortar um pedaço dela, certo? E dessa forma eu vou fazendo uma página depois da outra. Eu pego aqui, ó, eu vou até colocar, você pode até deixar o retângulo que vai te servir como guia. Eu vou pegar aqui, vou fazer a outra página. A outra página, a bordinha tem que ficar pro outro lado, tá? Ó. É uma borda para um lado, uma borda para o outro lado. Uma borda para um lado, para o outro, sempre dessa forma, né? A sequência. Eu coloco o retângulo para me servir como guia, para criar arte aqui dentro. Depois eu só tiro e faço a impressão sem retângulos. Vamos agora fazer a impressão. Esse é o arquivo que os passageiros da Estação Criativa que participaram da 15ª viagem receberam. Eu vou clicar aqui no molde em PDF e aqui eu vou ter as páginas. Eu vou fazer um procedimento que você que adquiriu o arquivo vai poder fazer aí também, tá? De como imprimir o frente e verso dessas páginas. Eu vou clicar e vou arrastar esse arquivo para dentro do Google Commons, que é o navegador da Google, né? Que eu acho que a maioria das pessoas tem e utiliza. Então, eu clico aqui, ó, e arrasto e solto aqui dentro. Ele vai abrir o PDF. Olha só como abriu. Todas as páginas já organizadas em sequência, primeira, segunda, terceira, quarta, certo? Já tá tudo na sequência direitinho. E eu vou mostrar como vocês vão fazer para imprimir. Eu vou dar Ctrl P. Ele vai abrir para mim as opções de impressão do Google Chrome. Só que eu quero abrir a da minha impressora, que é a Epson. Então, vou clicar aqui, né, ó, em mais definições. Venho aqui, imprimir utilizando caixa de diálogo do sistema. Aí ele abriu aqui.
e eu venho em preferências, que aí vai abrir as preferências da minha impressora. Eu sei que a grande maioria usa Epson, né? Então vai conseguir. Mas se a sua não for Epson, você tenta fazer assim, deve haver uma opção na sua impressora que seja semelhante a essa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a impressão frente e verso aqui nessa opção que está marcado como não. Eu vou colocar manual. E eu tenho aqui dois tipos de manual. Eu tenho um manual união de margem longa e um manual união de margem curta. Isso quer dizer o quê? União de margem longa, ele vai entender que você vai unir as páginas pela margem longa da página, que é essa daqui, ó. Certo? Nossa página, ela tá como paisagem. Aqui, ó, horizontal. Então, ele acha que quando você for fazer a encadernação, você vai colocar aqui, juntar as folhas nessa margem longa, nessa parte maior de cima. E nós vamos juntar as folhas na margem curta, então vamos escolher manual união de margem curta. Isso significa o quê? Que a união das folhas vai ser nessa margem curtinha aqui, nessa menor, no caso desse lado aqui, certo? Então, é manual união de margem curta. Olha só, ela já começou aqui a fazer a impressão e deixa eu mostrar como é que ela está imprimindo. Ela está imprimindo primeiro as folhas ímpares, seguindo, né, aquela configuração que eu mostrei para vocês. Depois eu vou ter que pegar todo esse bolo, colocar ali novamente, para ela conseguir depois imprimir aqui, ó, do outro lado. Quando terminar de imprimir tudo, eu venho e mostro para vocês. Agora a impressão já finalizou a primeira parte, né? Ele imprimiu ali todas as páginas ímpares. Aparece essa informação na tela, informando como você deve virar a folha. Ó, aqui tá toda a impressão. Aqui é a pontinha do A, que tá lá no exemplo da tela do computador. Aqui, no passo 2, ele pede para virar e logo em seguida colocar na impressora como se fosse com o azinho virado para baixo. Essa daqui é a ponta do A, então nós vamos, olha só, virar, certo? E essa ponta do a que saiu primeiro da impressora, né, a parte que saiu primeiro, ela vai entrar primeiro. Dessa forma, ó. Feito isso, nós vamos clicar lá na tela do computador em retornar. Então, vamos lá começar a montagem. Já fizemos toda a impressão, ó, do nosso miolo, frente e verso. Eu vou começar fazendo a capa. Eu tenho aqui a capa, a contracapa e as duas folhas que eu fiz a impressão da guarda, tá? Aqui eu vou cortar exatamente onde tá a marcação nas duas. Mas antes de cortar, vamos fazer a capa. Eu vou fazer a laminação da nossa capa para proteger ela, tanto proteger a cor, como proteger também do manuseio, né, de pegar com a mão suja, de cair algum pingo de água, isso não vai danificar o álbum. Se você não tem a laminadora, não tem problema, porque eu vou te ensinar agora como fazer essa laminação, que é com o Contact transparente. Ó, esse daqui é um adesivo transparente. Aqui, não sei se pode ser que aí onde você mora tem outro nome, não sei, mas aqui a gente encontra ele como Contact, né? Geralmente as pessoas usam esse plástico para cobrir livros escolares, para proteger.
E é justamente ele que nós vamos proteger aqui as nossas capas. E a aplicação dele é muito fácil e bem tranquila. Eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem como é simples a laminação com ele. Olha só. Eu vou tirar aqui um pedacinho, só um pedacinho, e vou dobrar. Certo? Vou apoiar aqui que ele tá enrolando. Eu vou pegar a minha capa que eu fiz a impressão. Essa capa eu fiz a impressão no papel fotográfico adesivo, tá? Pra facilitar aqui a nossa colagem e ser mais rápido. Mas você pode fazer a impressão no papel no offset 120, no máximo 180. Porque como nós vamos ter que dobrar, o 240 vai dificultar um pouco. E aí você faz a colagem com cola branca, mesmo aquela extra forte. Para facilitar, eu tô usando aqui o papel adesivo. Aí eu coloco a mão aqui, para o papel não descer e entrar em contato com o adesivo, e vou ajustando para ficar tudo igual. Depois eu solto, ó, e prendo aqui. Agora eu vou virar. Eu vou usar aqui um papelão. Esse daqui é o papel Paraná. Ele é mais rígido, né? Mais grossinho. E ele vai me ajudar a fazer essa laminação. Eu vou virar aqui, ó. E aquela abinha que a gente dobrou, eu vou puxar um pouquinho para destravar, certo? Eu vou segurar aqui para a folha não enganchar. E agora, eu vou com o meu papelão, eu vou agora empurrando, ó, o adesivo. Eu posso fazer de uma vez. O movimento que eu vou fazer eu vou pressionar para baixo e para frente, tá? Eu vou deixar assim, porque pode ser que ele enrole, né? E prenda aqui, ó. Olha só como é fácil a aplicação. Você consegue aplicar ele sem deixar nenhuma ruguinha, nenhuma bolha. Bom, né? Vamos lá, outro. Vou fazer outro com vocês. Vamos lá agora fazer da contracapa o mesmo procedimento, ó. Eu vou tirar um pedacinho aqui, vou dobrar. Aí eu deixo a mão aqui, certo? Pra a folha não descer e pregar ali no meu adesivo, porque assim que pregar não tem como tirar mais. Eu vou aproveitar que sobrou aqui, ó, que ficou um pouquinho de adesivo pra fora, e vou prender o adesivo aqui na minha base de corte. Fazer com que a minha folha fique presa. Certo? Aí eu vou puxar um pouquinho aqui pra destravar. E vou começar, ó, a empurrar pra frente e pra baixo. Opa. Não deixa enrolar lá, tá? Olha que fácil. A nossa guarda, eu sugiro que você também faça essa laminação. Por quê? Deixa eu pegar aqui o caderno para vocês entenderem. Porque nós vamos fazer esse movimento aqui, certo? Então, a laminação aqui em cima vai proteger o papel, impedindo com que ele rasgue. E aqui, pode ser que ele venha rasgar com mais facilidade à medida que forem fazendo esse movimento. Então, se tiver a laminação aqui, vai proteger. Já tenho aqui as guardas laminadas e cortadas. E aqui
a capa, a parte da frente. Agora vamos lá pro papelão. Aqui eu cortei papelão Paraná, né, o papel Paraná, de 2 milímetros. Esse daqui tem um corte de 18 por 24. Vão anotando aí, tá? 18 por 24. E aqui é 18 por 1,5. Então, são esses dois pedacinhos que nós vamos precisar para fazer aquela capa lá. Então, vamos colar. Vou começar por essa bem menor, que ela fica aqui, desse lado. E agora, eu vou pegar uma régua. Essas réguas escolares transparentes. Na encadernação, existem réguas próprias para você fazer isso. São réguas que já vêm no tamanho de 1 milímetro, de 10 milímetros, de 15 milímetros. Como a gente não tem, e a ideia é que você faça mesmo sem ter os equipamentos, sem ter as ferramentas, então a gente está improvisando. Eu marquei aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu risquei aqui na régua a medida de 1,5 centímetro, que é o tamanho dessa nossa abinha aqui. E eu vou posicionar aqui, ó. Agora com o estilete eu vou cortar os cantos. Ó, vou cortar um triângulo em todos os cantos. Eu só tenho que tomar cuidado para deixar um pequeno espaço aqui, ó. Esse espaço vai me ajudar a dar um bom acabamento na hora que eu for virar essas abinhas aqui. No mercado, você encontra uma ferramenta que você posiciona aqui e já consegue cortar os cantos bem direitinho. Ela se chama fio de cabelo. Você consegue até um molde para imprimir. Você colocar molde, fio de cabelo, você vai encontrar várias pessoas disponibilizando molde, tá? Mas aqui eu já consegui, ó, já fui deixando o espacinho, vai me ajudar a dar um acabamento. Agora vamos lá, eu vou começar com a parte maior, dobrando a abinha. Olha só. Com a ajuda de uma espátula, eu vou dobrar pra cá, ó, pra cima. Eu passo a espátula aqui e depois eu desço. Certo? Porque eu quero que o lado também fique colado. Aqui, ó. Também fique bem coladinho. Vamos lá, mesmo jeito aqui, ó. Passo a espátula, depois que eu colo. Agora, aqui nas pontinhas, nós vamos fazer o acabamento, puxando pra dentro, ó. Esse movimento, certo? Aqui, puxa pra dentro, vai ficar assim. Aqui, do mesmo jeito, ó. Puxa pra dentro. Falta qual? Esse daqui, ó. Também. Depois a gente vem aqui pra colar do ladinho, depois desce. Ó, aqui, cola do ladinho. Depois, aqui. Agora eu vou colar a minha guarda. Vou puxar aqui um pouquinho, ó. E agora eu vou posicionar esse lado aqui, que eu não tirei o line, ó. Eu vou alinhar por ele, tá? Eu deixo ele aqui bem juntinho. Eu deixo bem juntinho aqui, ó, do canto da capa. Juntou, eu só solto aqui e colo. Continuo colando. Quando chegar aqui, ó, naquele espaço que eu deixei, eu vou fazer o quê?
Com a ajuda de uma espátula, eu venho, posiciono a folha dentro do espaço, ó. Eu vou descer um pouco a guarda, já fazendo a marcação, certo? Desço um pouco, com cuidado, não precisa colocar muita força, só posicionando para não rasgar. Depois, eu desço. Agora, eu vou finalizar alisando tudo para ficar bem colado. E aqui eu posso agora dobrar de um lado pro outro. Ó. Olha o que eu falei com vocês em relação à proteção, né? Do colocar a laminação também na folha da guarda, porque vai proteger, ele vai ficar fazendo esse movimento, ó. E se for só o papel aqui, com o tempo isso aqui vai rasgar muito mais fácil do que essa folha laminada. Ficou lindo, né, gente? Vamos fazer a mesma coisa pra contracapa. Exatamente do mesmo jeito, ó. Vou posicionar a régua aqui. Dessa vez eu vou deixar bem leve, pra mim não ter tanto trabalho pra tirar ela. E vou posicionar aquele minha abinha, deixando um espaço aqui e aqui igual. Foi bem mais fácil dessa vez, né? Tiver esse pedacinho aqui que rasgou. Aí eu venho, ó, com os dois. Você já pode até colar, né? Deixar coladinho, porque aí você já sabe. Posicionei aqui e agora vou colar o outro pedaço. E vou deixar tudo alinhado aqui, ó. Tudo alinhado aqui, certo? Vou cortar os cantos, deixando um espacinho de mais ou menos uns 4 milímetros. E agora eu vou começar a dobrar. Aqui, pra colar do lado, e desço. Gente, é super tranquilo, né, esse caderno? Muito tranquilo. Feito isso aqui, a gente cortou as folhas, pronto. Ó, do lado e em cima. Aí a gente vai puxar pra dentro esses cantinhos aqui, ó, as pontinhas, pra fazer o acabamento, ó. Empurra pra dentro pra colar. E depois, essa parte menor. Essa parte menor. Vamos lá pegar o nosso guarda. Ah, é só um pedacinho. É desse lado aqui, ó. Vou posicionar aqui retinho, ó. Posicionei retinho desse lado. Aí eu colo aqui, ó. Vou puxando line e colando. Chegou aqui, onde tem um espaço, eu vou
colocar o papel pra dentro e depois colar o restante. E já está pronto, olha. Vamos alisar para deixar tudo bem colado. Alisa. Pronto. Capas finalizadas. Agora vamos para a parte do miolo. Eu tenho aqui todas as folhas impressas. E agora eu vou refilar. Lembram que quando a gente estava criando a arte, a primeira página a gente deixou exatamente do tamanho que nós iríamos cortar. E as demais folhas a gente deixou uma borda. Eu vou colocar aqui, ó, uma do ladinho da outra, para vocês verem a diferença, ó. Olha o tanto de borda que tem aqui pra cima, nessa folha de baixo. Por quê? Porque essa daqui vai ser a minha folha guia, onde eu vou cortar. Esse é o tamanho que eu devo cortar as folhas. E as outras, como elas não são exatamente desse tamanho, então eu não preciso dessa preocupação de imprimir o frente e verso exatamente bem alinhado, porque as minhas folhas, elas têm essa margem de segurança. Mas é como eu falei para vocês, né? Quando for fazer esse tipo de impressão, tem que tomar o cuidado de não deixar os elementos que você quer que apareçam muito perto da borda que você vai cortar. Deixam eles um pouquinho para dentro, porque aí não corre o risco de, caso a impressão ter saído um pouquinho torta, você passar ali o estilete por cima dos elementos. A não ser que você queira que o elemento seja cortado, como no caso dessa árvore. Ela não aparece por inteiro, então não tem problema cortar ela. Essa folha eu vou cortar, vou deixar aqui em cima. Ela é a única que está exatamente do tamanho que eu vou cortar. Todas as outras estão com bordas, ó. Não precisa colocar o tamanho exato em todas as folhas, já que eu vou me guiar só pela primeira, né? E para fazer o refile, eu vou usar os meus apoios, que são esses aqui. Eu fiz com o papel Paraná, cortei 4, exatamente do mesmo tamanho, colei um em cima do outro e eles vão me servir de apoio. Como? Simples. Com a ajuda da base de corte, eu vou alinhar os meus apoios aqui, ó, exatamente nas linhas aqui da base. Eu vou usar elas como guia. Vou posicionar a folha que eu vou cortar aqui no meu apoio, ó. Vou posicionar aqui embaixo também. E outra aqui. Gente, isso aqui vai facilitar e muito na hora que eu for refilar as folhas. Por quê? Porque todas as folhas estão agora presas. Vai ser muito mais difícil eu refilar as folhas assim, sem nada apoiando. Porque pode ocorrer de eu mexer a mão, a folha sair, e aí não vai sair legal. Então, aqui eu sei que todas as folhas vão estar apoiadas, presinhas aqui. Eu seguro elas aqui, sei que elas não vão escapar para lugar nenhum. E aí eu começo o refile, né? Vou pegar aqui a régua. Outra coisa que você também pode utilizar, que vai ajudar e muito, é você colocar fita dupla face aqui na régua. Eu vou colocar um pedacinho bem pequeno, que é para não danificar o papel. Aqui é a fita dupla face, aí eu venho aqui com a régua e posiciono ela e fixo. Então, as minhas folhas, elas estão presas aqui pelo apoio e a minha régua tá presa pela fita dupla face.
Eu não quero colocar muita força, que é pra não rasgar o papel depois. Ó, tá presa com a fita dupla face. Também não corre o risco da minha régua escapar da mão. Então, eu não preciso colocar muita força na régua para mantê-la no lugar fixo. Eu vou apenas dar um apoio aqui. E agora eu vou passar o estilete. Eu vou cortar a pontinha do estilete. Eu vou cortar aqui a pontinha do estilete. Vou ficar com a lâmina novinha. Para quem não sabe, as lâminas do estilete têm essas marcações, não é à toa. É para você ir fazendo esse corte. Você corta a lâmina, corta esse pedacinho que tá a marcação e aí você tem uma lâmina nova. Então, vamos lá. Eu não tô fazendo muito apoio nessa mão, porque minhas folhas estão presas. Também não tô fazendo apoio, muita força na régua, porque a minha régua também está presa. Eu vou só agora, de forma gentil e carinhosa, cortar os papéis. Não adianta você cortar com força, não vai te ajudar. Você tem mesmo que passar as lâminas quantas vezes for necessário, de forma leve, tá? Vai te ajudar a ter um bom refile. Tenta manter a sua mão sempre na mesma posição, quando você for passar aqui a lâmina. Ó, tirando. Tirei aqui. Olha só, gente, a perfeição que fica esse refile. Perfeito, perfeito. Vamos lá, mesma coisa do outro lado. Vou apoiar todas as folhas aqui. Eu nem precisava mexer, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, do jeito que tá aqui, eu nem precisaria mexer em nada. Eu já ia direto fazer o outro. Tomar só um cuidado na hora que eu for posicionar os meus apoios, para que eles não estejam perto da borda. Porque se eles não estão perto da borda, eu posso colocar a régua aqui, ó. Coloquei a régua. Já fiz um lado aqui, né? Só ver se tá tudo ok. E agora eu vou pro outro lado. Mesma coisa. Miolo finalizado. Já todos cortados, bem bonitinho. Vamos agora para a última etapa, que é a furação. Porque o nosso caderno, ele é preso só pela fita que nós vamos colocar aqui. Nós vamos fazer o seguinte para conseguir alinhar isso aqui direitinho, bonitinho. Eu vou pegar um pedaço do papel desse mesmo que sobrou do refil. Vou cortar aqui exatamente do tamanho. Ó, exatamente do tamanho da minha capa. Vou deixar aproximadamente 1,5 cm, que é esse tamanho desse espaçamento aqui, né? Vou cortar aqui um pouquinho, tá passando um pouquinho só. Tô cortando no olho mesmo, tá? Mas você pode até imprimir um retângulo de 18 por 1,5 e deixar como molde, né? Já pode até fazer os furinhos aí, porque no computador a gente consegue fazer alinhadinho, né? Colocar os furos e fazer alinhadinho. Mas caso não, vamos fazer dessa forma que também dá certo. Eu vou dobrar aqui no meio. Vou fazer uma marcação de mais ou menos não, exatamente 4 centímetros. Ó, 4 centímetros. Ficou assim, aqui, daqui pra cá, do meio pra cá, 4 centímetros, certo? Por
Por quê? Vai ser onde eu vou furar, aqui e aqui. Mas tem que ser exatamente essa medida? Não, eu tô te passando essas medidas para que você não precise aí ficar vendo qual é o tamanho exato. Esse é exatamente essa medida aqui, ó, tá? Então, eu dobrei no meio, marquei 4 centímetros do centro para fora e dobrei. E é aqui onde eu vou fazer o furo. Então, exatamente no meio da minha marcação de 4 centímetros, eu vou fazer o furo e eu tenho aqui um gabarito de furação. Olha só. Eu posso marcar aqui com uma caneta ou posso levar direto e cortar direto. Se você tem um furador, aqueles manuais, né, que tem 2 furos, ainda fica melhor, porque você só vem aqui, ó, e fura os 2 de uma vez só, tá? Ó, eu vou centralizar aqui e vou furar. E aqui do outro lado. Essa capa, ela vai ficar assim, certo? Não é? Então, eu vou, ó, tirar essa de cima e vou furar agora a de baixo. Olha só como ficou as duas. Aí, você pode colocar o ilhós ou não. Eu vou colocar o ilhós para proteger na hora que eu for puxar, né, a fita para dar o laço, não correr o risco de ficar amassando aqui. Então, eu vou colocar o ilhós. Vamos furar as folhas. Eu tenho aqui o gabarito. As folhas, elas são menores que a capa, tá? Então, com a ajuda do gabarito, eu vou fazer o quê? Vou posicionar centralizado. Não precisa de muita coisa, não tem muito segredo, tá, gente? Eu centralizo aqui, ó. E faço a furação. Eu centralizei o gabarito ao meio, ó. Como a capa, ela é maior, vocês podem notar que tem um espaço do gabarito que veio pra cá e aqui. Então, eles têm que ficar o mesmo espaço dos 2 lados. Eu vou furar aqui direto, mas você pode fazer a marcação com a caneta, né, com lápis, se você achar mais fácil. Pronto. Aí, agora, essa folha que vai me servir de guia. Ó, eu vou juntar e agora eu vou furando. Tá? Vou colocar assim, viradinha. Vou pegar mais algumas. Finalizou, eu venho e coloco essa aqui por cima. E agora, nós vamos juntar tudo. Agora eu vou juntar o meu miolo com a capa com a ajuda de um palitinho. Eu vou deixar aqui, ó, os furos todos alinhados. Olha só. Eu vou até prender para facilitar, para eles não ficarem saindo. Eu vou pegar o prendedor de papel. Pausa para um detalhe importante que eu esqueci de comentar aqui no vídeo com vocês. Para ajudar a passar o cordão com mais facilidade no furinho, eu enrolei na ponta do cordão, na verdade envolvi a ponta do cordão com durex. Aí ele fica mais durinho e você consegue passar com mais facilidade por dentro dos furos. Pronto. Agora, prontinho. Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer aquela amarração lá, que eu fiz no primeiro álbum, que foi o caderno de desenho. Vamos lá. Vou começar colocando pelo primeiro furo. Aqui eu já deixo o tamanho da fita que eu quero, eu não vou mexer. Esse vai ser o tamanho para dar o laço. Vou deixar esse tamanho aí mais ou menos. Venho pelo segundo furo e desço novamente
pelo primeiro. Vai ficar assim. Eu seguro a fita e vou acochando, ó. Essa fita aqui tá presa, tô segurando aqui. E aqui eu tô puxando pra ficar bem firme. Agora eu vou subir e descer pelo primeiro furo. E aqui eu vou puxar e deixar preso. Por baixo, eu vou subir no segundo furo. Desço e subo novamente pelo segundo furo. E aqui fica o outro laço. E está pronto. Agora é só, ó, finalizar. E prontinho. Olha que lindo que ficou. Você também pode fazer do jeito que você quiser. Isso aqui é só uma das opções, né? Como eu fiz no caderno de desenho. Eu achei legal passar pra vocês. Mas você pode só prender, depois colocar um laço, como eu fiz esse modelo que eu mostrei pra vocês, né? Tinha um laço aqui. Eu amarrei e depois só prendi o laço aqui. Eu não enrolei com a fita, tá? Eu prendi com o cordão mesmo. Olha só que lindo que ficou o nosso álbum. E aqui dentro, ó, antes de entregar ao cliente, dá uma amassadinha nas folhas, tá? Eu usei aqui o offset 180. O ideal é que você use 180 ou 120. 240 ele fica muito grosso. Então, quando você chega já aqui pro final do álbum, se for folha muito grossa, aí vai ficar meio grosseiro. Olha só que fofo. Mas aí, gente, é o seguinte. Vai dar criatividade de cada um, né? Você pode simplesmente deixar a corda frouxa. E o cliente for abrindo, vai dando espaço aqui também. Você pode estudar qual é a melhor forma. Porque para criatividade não tem limite, não é mesmo? E aqui é só uma ideia. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pode ser até que vendo esse vídeo surge aí novas ideias na sua cabeça para você fazer um modelo novo, um modelo que adapte à sua realidade, enfim. Assim a gente finaliza o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Nós vamos ter mais vídeos da nossa série, tá? Aguardem e se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos assim que eu colocar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!